Um monarquista, ele pode ser bolsonarista? Pode isso, Arnaldo. Mas antes de estarmos entrando nesse assunto, peço humildemente se inscreva no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, me ajude com o crescimento e engajamento nesse canal, me ajude também lá no meu outro canal, o Reinado Nerd, onde nós falamos mais sobre a cultura pop nerd otaku. Dá uma forcinha aqui e lá o link vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, não é? E esse é um daqueles vídeos onde eu tenho que explicar que, embora eu use geralmente uma bandana republicana na cabeça como sinal de amor e patriotismo ao meu país, eu sou monarquista e apoio a restauração imperial. Mas uma coisa que eu não apoio mais é o governo do presidente Bolsonaro. Vamos deixar uma coisa bem clara. Rapaz, eu tô com uma pigarra aqui no negócio, velho, entendeu? Engraçado, eu tomei vacina ontem e hoje eu tô meio maleado hoje. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Eu, nas últimas eleições, eu votei Bolsonaro, votei, não me arrependo. Votei no presidente Bolsonaro para tirar o PT do poder, para poder tirar a esquerda do poder, né? Acreditei que votando nele, ele estaria trazendo uma mudança para o país, não é? Então por isso eu votei e não me arrependo. Agora, se depois disso o presidente traiu o seu eleitorado, descumpriu todas as suas promessas de campanha, se aproximou do Centrão, vendeu o país pro Centrão, né? Se o cara colocou petistas da PGR, da AGU, do STF, se o cara hoje fez todas essa atrocidade, fez todas as incompetências que ele praticou durante esse período de pandemia, isso não é culpa minha, não é culpa tua, não é culpa de quem votou nele. É o presidente que traiu o seu eleitorado. Então, não. Hoje eu não apoio mais o presidente Bolsonaro. Ah, mas acontece que você não pode criticar o governo. Meu amigo, vou entender uma coisa. Entenda uma coisa. Nós somos monarquistas, né? É papel nosso criticar um governo republicano! É papel nosso, filho. E quando eu falo criticar um governo, eu não falo só em falar mal, e sim fazer críticas pontuais, positivas e negativas. Então, se um certo político estiver fazendo em seu mandato, estiver fazendo uma coisa boa, né, está agindo bem em seu mandato, beleza, a gente vai lá, a gente elogia, ó, parabéns, é assim mesmo, continua, né, dá seu apoio. Agora, se tal político não estiver agindo de acordo com o que ele deveria agir, ô palhaço, desgraçado, filho de uma quenga, não foi para isso que eu votei em você. É isso que nós temos. O nosso papel, não só como monarquistas, mas como eleitores, como cidadãos, é cobrar das nossas autoridades que eles cumpram as suas funções, principalmente os políticos, porque numa verdadeira democracia eles trabalham pra gente. Aí eu te pergunto, aonde que numa empresa o funcionário dá ordens para o seu chefe? E é aí que você tem que entender. Políticos trabalham para nós. Não é para gente ficar lá idolatrando. Meu presidente! Lula livre! Meu presidente! Lula livre! Meu presidente! Você está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, nós não devemos ficar idolatrando. O que afunda a política desse país é uma coisa chamada idolatria política. É você ficar lá apoiando aquele político, mesmo eles estando fazendo todas as cagadas possíveis. E isso é uma coisa que não é só clara para uma república. Também devemos aplicar isso também para o império quando ele for restaurado. Porque no império nós também vamos ter eleições, vamos votar em pessoas. Então, da mesma forma como na República nós temos que criticar, né, e sempre falo de maneira pontual, o mandato, o governo de determinado político, elogiando onde tem que ser elogiado e cobrando onde tem que ser cobrado, da mesma maneira devemos fazer isso
da República, até mesmo do Império, porque lá também vamos ter políticos. Até mesmo o próprio imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, né, o nosso soberano, quando o Império for restaurado, até ele a gente tem que ficar de olho. Porque da mesma maneira que nós podemos aclamar o imperador, seja ele Dom Luís de Orleans e Bragança ou o próximo da linha de sucessão, dependendo da situação, da mesma maneira que nós podemos aclamar o imperador, nós também podemos destituí-lo de seu poder caso o imperador não esteja agindo conforme as suas funções. Basta lembrar que o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, quando ele viu que não tinha apoio nem do Congresso nem do povo, ele abdicou em prol do seu filho, Dom Pedro II. Não é? Ou seja, o que mostra que uma monarquia constitucional aqui no Brasil não é a mesma coisa que uma monarquia absolutista, onde está lá o imperador, lá, onde está lá o rei governando, o Estado sou eu, essas coisas. Né? Até porque uma coisa que eu sempre deixei claro aqui no meu canal, eu não apoio monarquia porque eu quero ter um rei. Eu já tenho um rei, meu rei é Cristo, meu rei é Jesus. Eu apoio a monarquia porque eu quero um sistema político muito mais eficaz do que a república, não é? Ou seja, aqui o Brasil não é Egito, onde você coloca um monarca e vai tratar o monarca como se fosse uma divindade, né? Meu Horus vivo. Então, é uma coisa que devemos sempre deixar claro. Um verdadeiro eleitor, ele não idolatra político. Ele cobra aquilo que ele prometeu e campanha. E como cidadãos, né? Cidadão no português está uma maravilha. É papel nosso fazer críticas pontuais referente a um governo. E no caso do presidente Bolsonaro, como eu falei, eu apoiava o governo Bolsonaro até um pouco mais de um ano atrás. Mas depois de tudo que aconteceu, eu não apoio mais. Mas por que eu estou fazendo... Por que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou falando isso tudo? Eu vi ontem um vídeo do canal Imperial, do TV Imperial, né, cara? Que estava falando justamente sobre esse assunto. Vou até deixar o link do vídeo, no primeiro comentário fixado aqui embaixo também, para caso você queira lá ver, comentando acerca do príncipe Dom Bertrand ser ou não bolsonarista, né? E por que da crítica? Por que da crítica? Ah, porque ele estava lá numa manifestação referente ao voto impresso. Aí com isso chega um monte de pessoa falando, ai, que o príncipe tá vindo bolsonarista, essas coisas assim, blá blá blá. Vamos entender, uma coisa em relação ao voto impresso. Ser a favor do voto impresso não quer dizer que você seja a favor do governo Bolsonaro. Dizer que você a favor do governo Bolsonaro só porque você é a favor do voto impresso é a mesma coisa que você dizer que, porque eu sou contra Bolsonaro, significa que eu estou apoiando Lula. Ou porque eu sou contra Lula, eu estou apoiando Bolsonaro. Eu não sou nenhum nem outro, então eu estou apoiando Ciro Gomes. Meu Deus, só do Brasil que tem essas pragas, velho. Não. Uma coisa não quer dizer outra. Eu sou a favor do voto impresso porque eu não confio na urna eletrônica, da urna eletrônica. Aliás, eu tô ruim, tô com a língua presa. Eu sou a favor do voto impresso porque eu desconfio muito da urna eletrônica. Eu não confio nela. Não é? Então, é uma garantia a mais do seu voto. E nós sabemos perfeitamente como são as eleições aqui do Brasil. Né? Então, assim, cara, ser a favor... E o voto impresso não é uma pauta do governo Bolsonaro. O voto impresso é uma pauta conservadora. Muito antes das eleições de 2018, já tinha essa pauta no Congresso em relação ao voto impresso. Não é? E agora, e assim, cara, então se o príncipe Dom Bertrand está lá numa manifestação referente ao voto impresso, né, não quer dizer que ele seja bolsonarista. Não quer dizer isso. Até porque uma coisa que foi até mencionado no vídeo e que vale a pena ser tocado no assunto,
É que a pessoa comentou lá, que o Dom Bertrand, ele vai aonde ele é chamado. E isso é compreensível, né? Porque não é porque o Dom Bertrand ele está no meio de um determinado grupo, significa que ele esteja junto com aquele grupo, fechado com aquele grupo, digamos assim, né? É igual o caso, por exemplo, da Bíblia, onde nós vemos Jesus, chegavam os fariseus e falavam, que o seu mestre, ele se senta junto à mesa com pecadores. Que Jesus está sentando à mesa dos ladrões, pecadores, e o que Jesus responde? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, porque não são os sãos que precisam de médicos, e sim os doentes. Né? E eu sei mais ou menos como é que é isso, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou cristão protestante, e na época que eu fazia parte do Ministério de Evangelismo lá da minha igreja, eu fui convidado para ir com um grupo de jovens de uma outra igreja, para irmos lá no Aterrado, que é um bairro aqui de Volta Redonda, para poder estar evangelizando lá as prostitutas e os homossexuais que ficam se prostituindo à noite lá do Aterrado, não é, cara? E é um trabalho que a gente fazia, né, cara? Já faz tempo que eu não evangelizo, mas eu fazia esse trabalho, chegava lá, falava de Cristo e tudo mais. Agora não quer dizer que eu estava lá pedindo o serviço das primas, não é, meu querido? Não, eu estava lá para falar de Cristo, não é, cara? Aliás, o pessoal deve estar pensando, pô, o cara fala que é crente, mas tem uma katana nas costas. Pô, que tipo de evangelho que é esse, cara? O cara deve estar pensando assim, deve estar chegando a pessoa falando, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Pode me salvar dos meus pecados, pode te salvar de mim. Aceito! Eu não sou muito maluco, velho. Eu sou muito maluco, cara. Então, assim, agora voltando ao assunto, não é porque o Dom Bertrand ele esteve de um determinado grupo que significa que ele está fechado com aquele grupo. Né? Até porque eu estava vendo lá no Instagram do TV Imperial, que comentou até que ele já discursou para o meio convidado, ele foi convidado para discursar no meio de petistas. Agora eu te pergunto, os príncipes, eles são comunistas? Eles são esquerdistas? Eles são petistas? Não, mas já esteve naquele meio para falar coisas relacionadas ao país, ao império, e saiu aplaudindo. Então, isso é uma coisa que vale a pena eu estar comentando, né? Até mesmo porque vai ter muitas pessoas que vão estar tentando se desassociar a imagem da família imperial. Agora, voltando àquele assunto, né? Faz sentido um cara ser monarquista e apoiar o bolsonarismo? Não faz. Até porque, vamos lembrar, cara, que tem muitas pessoas que foram bolsonaristas, apoiaram o governo e o minto apunhalou essas pessoas pelas costas. Como o caso, por exemplo, do Alan dos Santos, da qual o STF mandou a PF lá na casa do cara, ou o caso, por exemplo, do Bernardo Crusters, que está sendo processado em relação a um filme aí, ou o caso da Sarah Winter, que com os seus 300 gatos pingados acabou sendo presa e ficou decepcionada porque o mito não mandou nenhum general para tirar ela da cadeia, ou o caso até do Caio Coppola, né, que depois daquele debate com o Kim Kataguiri, o cara nem mais deu as caras, não é, meu querido? E olha que eu não vou com a cara daquele japonês, velho, eu não vou com a cara daquele japonês, mas, como eu falei, eu dou razão ao Kim Kataguiri e reconheço que o cara tá fazendo um bom mandato, não é? Então assim, cara, velho, não tá sendo um bom negócio as pessoas ficarem apoiando esse governo, que cada dia que tá mais desinchado, que tá mais se enfraquecendo cada vez mais, né? Mas acontece que o presidente ele é um conservador. É um conservador? Tá, me explica uma coisa aí. O que o conservador apoia? Ele apoia um Estado mínimo. Por acaso o presidente diminuiu o Estado? Não, ele não diminuiu o Estado e ainda está criando mais ministérios para dar para o Centrão. Isso é diminuir o Estado? Não, o que o conservador defende? Diminuição dos impostos. Você está vendo um imposto sendo diminuído? Não, está sendo debatido a criação de mais impostos, né? O que o conservador defende? Não defende ideologia nenhuma. Não defende ideologia, porque um conservador não está pautado em nenhuma ideologia. Um verdadeiro conservador, ele se fixa em seus princípios e valores, seja esses valores e princípios morais, familiares, éticos e cristãos. Aí eu te pergunto,
Qual o valor que você vê, qual o valor cristão você vê em Bolsonaro ao juntar um monte de idiota para fazer uma motociata, falando que é para Cristo, mas o cara está promovendo o próprio nome ao invés do nome do nosso Senhor? Me responda, por favor. Eu quero entender. E uma coisa que é verdade, cara. O governo Bolsonaro vai acabar entrando para a história como um dos piores governos da história do Brasil. E vai ser muito triste esses bolsonaristas hoje, quando for daqui uns 10, 20 anos, quando eles estiver falando com seus filhos e seus netos, e eles acabarem tendo que reconhecer, rapaz, naquela época lá eu acabei apoiando um mito traidor, velho, que acabou ferrando mais com o Brasil. Né? E ainda te pergunto, por um acaso apoiar o bolsonarismo, isso vai trazer o império de volta? Acho que não. Acho que não. Mas comente aqui embaixo o que você acha. Né? Se você quer apoiar, apoie com sua conta em risco. Eu sou monarquista, mas não sou bolsonarista. Comente aqui embaixo o que você acha. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E Ave Império.